aprendizados da época de repúblicas estudantis e alugando quarto na casa dos outros que eu levo na minha vida, na verdade, até hoje. Na minha época de universidade e até início da minha carreira de trabalho também, eu não conseguia alugar lugares sozinhas pra mim, né? Eu morei no Rio de Janeiro, que é super caro, então eu precisei morar em muitas repúblicas estudantis, alugando o quarto na casa dos outros, dividindo espaços, e com isso algumas coisas eu levo e também aconselho vocês pra tornar a jornada de todo mundo mais fácil. Primeiro, tapa-olho, venda e tapa-ouvido, aqueles tampões de ouvido. Eu cheguei a dividir quarto com mais 3 pessoas, né? Nós éramos 4 meninas no total. E assim, não tem jeito, gente. É sentar e aceitar. As pessoas têm horários diferentes. Então, você não quer ser acordado às 3 da manhã quando uma das suas colegas está voltando da balada, voltando de uma festa? Use um tapa-olho, um tapa-ouvido. Você não vai nem perceber, não vai nem te incomodar, vai dar, ó, tudo certo. E hoje em dia eu pego esse aprendizado pra usar em viagens de ônibus muito longas, sabe? Simplesmente salva a minha viagem de ônibus. Quando eu preciso dormir, alguma coisa assim, nossa, não tem problema de gente que tá jogando joguinho em celular, criança chorando, eu vou dormir. Ter poucas coisas. Você morar em república estudantil, alugar quarto na casa dos outros, você aprende na marra a ser minimalista, a ter poucas coisas, porque você nunca vai ter espaço. Levanta a mão alguém que teve muito espaço em algum lugar desses que morou, porque é impossível. Então eu lembro que na época, enfim, fui sair de casa com 18 anos, eu era extremamente inocente. Eu levei, gente, um tanto de livro na mala comigo. O peso que foi arrastar aquilo morro acima, o espaço inexistente para colocar esses livros. Então, assim, é esquema da galera que é mochileiro, você vai ter poucas coisas, entendeu? É o essencial para você viver, então roupa, cobertor, toalha, um enxoval muito básico, um desodorante, escova de dente, enfim, você vai viver no mínimo do mínimo. É isso, é aceitar. Geralmente, quando a gente tá em república ou na casa dos outros, o nosso espaço para nossa comida é mínimo. Então, você precisa começar a ser estratégico com comida. Eu morei em vários lugares e eu lembro que eu sempre tinha espaços muito limitados. Então, eu vivia basicamente de mingau de aveia, porque aí era fácil ter a aveia ali, pouco espaço no armário. Quando eu estava na universidade, eu conseguia comer do bandejão, então almoço e janta não era problema, eu não ocupava espaço. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu tinha que levar marmita para o trabalho. E aí eu consegui negociar um espaço um pouco maior para eu conseguir fazer algum esquema de marmita. Mas assim, não tinha como armazenar nada, era comprar no mercado as coisas da marmita, ali na hora fazer tudo e compactar tudo em potinhos pequenos de marmita, porque eu não tinha espaço mesmo. Essa é polêmica, acho que vai muito pra mulherada que tem cabelo longo. Depois que você lava cabelo e o ralo do banheiro tá com muitos fios de cabelo, ai, nojento, ai, eu não suporto, não importa, é engolir o choro, catar aquilo tudo e jogar fora. Não dá pra você que mora num lugar com muitas pessoas, divide o banheiro com muita gente, simplesmente se dar o luxo de deixar o cabelo no ralo ali do box. Por último, dica para quem está procurando lugares, tipo repúblicas e lugares para alugar quarto. A etapa de procura, sim, eu sei que é muito disputado. O Rio de Janeiro, então, gente, os melhores lugares com os melhores preços, eles acabam assim. Mesmo assim, é muito importante você sentar e conversar com as pessoas que vão morar com você. Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma vez que eu encontrei um lugar incrível. Era na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Localização impecável para mim na época. O apartamento era super arrumadinho, super legal, não tinha nada de esquisito. Então era um apartamento de 3 quartos e aí cada um tinha o seu quarto individual, sendo que somente o que eu iria alugar era o único que não tinha ar-condicionado. Mas a regra da casa é, todas as contas são divididas igualmente. Então não importava se as outras 2 pessoas iriam usar o ar-condicionado e somente eu não. Eu iria dividir a conta de luz igualmente com todo mundo, não tinha cálculo proporcional. Então veja bem, é um detalhe que se eu não fosse tão sistemática na hora de fazer uma procura, né, de parar, sentar para conversar, eu não saberia, né, naquela emoção do preço bom, localização impecável, apartamento todo bonitinho, arrumadinho, eu ia acabar fechando e ia ter uma surpresa ingrata depois. Outra coisa que nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com muita gente muito próxima a mim, horários. Sim, tem repúblicas, tem lugares que tem regras de horários, então você não pode chegar, por exemplo, depois das 11 da noite, senão você fica trancado pra fora. Pergunte sobre horários, é muito importante. Por fim, gente, não dá pra ser uma pessoa muito sistemática, muito complicada quando você mora, divide espaço com muita gente.
Você vai ter que desapegar de muitas preferências pessoais, de muitas coisas, porque é para ser um ambiente harmonioso. Morar com muitas pessoas não é nada fácil. Então, você precisa ceder, as outras pessoas precisam ceder, precisam ter ali um meio do caminho que fica mínimo confortável para todo mundo, sabe? É muito ruim quando o clima começa a pesar e você já não perde a vontade de ir para a própria casa onde você mora, sabe? Eu sei que muita gente mora nessas condições, principalmente quando tá um pouco mais jovem, né? Nos seus 18, 20 e poucos anos, 20 e muitos anos. A gente vai ter que adquirir uma maturidade na velocidade da luz, sabe? No meu caso, eu errei muito, erraram muito comigo, sabe? Foi uma velocidade de aprendizado, de amadurecimento na velocidade da luz. Então, eu às vezes conversava com colegas, pessoas que ainda moravam com os pais, por exemplo, e era nítido a diferença de vivência e de vida e de maturidade mesmo minha e dessas outras pessoas, sabe? Então, assim, acabou que essa agilidade, esse senso crítico maior, essa vivência me ajudou muito, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Porque em empresas, né, na indústria, você precisa ser perspicaz, você precisa ter boa convivência com as pessoas, isso conta muito. Então, meio que esses aprendizados vão sendo úteis para você ao longo da sua vida, sabe? A resiliência também. Então, quando você finalmente conquistar o seu cantinho só seu, você vai dar valor para cada mínimo detalhe dali, sabe? Eu falando assim parece que foi uma experiência traumática, horrível. Não, gente, deixa eu me corrigir aqui. Ter tido essa experiência de morar em vários lugares com tanta gente foi muito legal, porque abriu muito a minha cabeça, eu adquiri um conhecimento de mundo muito legal, muito amplo, vivi momentos muito difíceis que as pessoas que estavam ali comigo na hora me ajudaram muito, sabe? Tenho 1 milhão de casos pra contar sobre parceria, sobre amizade, sobre companheirismo ali, de pessoas que estavam ali por mim, sabe? É um sistema de moradia bastante difícil, né? Porque às vezes você gosta de um momento mais de privacidade, pra você ter o seu cantinho pra chorar ou alguma coisa assim, e você não vai ter. Mas também tem suas coisas legais. É realmente bom você ter uma convivência muito boa com as pessoas e encontrar ali uma nova família, sabe? Que você constrói ali. Uma relação de carinho, sabe?